Sempre que conectamos estações em um switch, estamos criando um enlace local. Essas estações conseguem trocar quadros diretamente utilizando o MAC address e o switch que faz então a comutação desses quadros, faz a entrega desses quadros para o destinatário correto. Em ambientes onde existem muitas estações, é sempre interessante, por motivos de segurança, organização e desempenho, que se dividam essas estações em subredes dentro dessa empresa, dentro dessa instituição. Então, pegando como exemplo uma empresa, é importante que setores sejam divididos, cada setor tendo sua subrede. Com isso, isolamos setores como RH, produção, TI, marketing, etc. Separando esses setores em subredes distintas, é possível se ter um controle melhor, uma organização melhor da rede, de questões de segurança e assim por diante. Então, quando nós criamos esses múltiplos enlaces, uma forma de implementação dessa estrutura da rede é a colocação de um ou mais switches por setor e esses switches ligados a roteadores. Então surge, para a resolução desse tipo de situação, desse tipo de problema, o padrão I3E8021Q. Esse padrão ele permite que sejam criadas redes virtuais dentro de um switch. Então é praticamente a divisão de um switch em switches diferentes. A gente consegue dividir um switch em diferentes enlaces. Então essa divisão pode ser feita baseado em porta, que é a divisão mais comum, ou seja, a porta 1, 2 e 3 pertencem a um enlace, a porta 4, 5 e 6 pertencem a outro enlace. Então a gente consegue dividir o switch em switches virtuais. Então eu posso fazer a divisão por portas, como eu falei que é a mais comum, ou eu posso cadastrar cada estação, o endereço MAC de cada estação e dizer a qual switch virtual, a qual enlace essa estação pertence. Então vamos dar uma olhada com mais calma. Então aqui é um exemplo de duas subredes, a rede 10.1.10/24 e a rede 10.1.2.0/24. Cada uma dessas redes seria um setor, por exemplo, dentro da empresa. Cada uma possui um switch e esse switch então está conectado a um roteador. O roteador possui uma placa de rede para cada uma dessas subredes. Então ele possui uma placa de rede ETH0 para a rede 10.1.1 e uma placa de rede ETH1 para a rede 10.1.2. Então essa seria a estrutura sem utilização de VLANs. Eu coloco um switch para cada subrede, para cada setor, por exemplo, de uma empresa. Com a utilização de VLANs, eu posso então, utilizando a distribuição de portas, utilizando a criação de VLAN por portas, dizer que determinadas portas pertencem a um enlace e outras portas pertencem a outra. Então, algumas portas são cadastradas na VLAN 1, outras portas são cadastradas na VLAN 2. Então, aqui nesse exemplo, a porta 1, 2 e 3 pertencem à VLAN 1, a 4, 5, 6 e 7 pertencem à VLAN 2. Aqui eu tenho a rede 10.1.1, aqui a rede 10.1.2. Sendo que, apesar de estarem conectadas com o mesmo switch, no mesmo switch, não existe comunicação a nível de enlace entre essas estações da rede 10.1.1 e as estações da rede 10.1.2. Para que uma máquina da rede 10.1.1 fale com uma máquina da rede 10.1.2, é necessário, então, a realização de roteamento. Então eu preciso de um equipamento capaz de realizar o roteamento para fazer a comunicação entre essas estações. Como o switch internamente trata essa divisão? Essa divisão, então, ela é feita através de uma marcação que vai ser adicionada em cada quadro recebido pelo switch. Então, quando um quadro entra no switch, ou seja, quando o quadro é recebido pelo switch, é adicionado um campo entre o cabeçalho de enlace e o cabeçalho de rede, e nesse campo é colocado um número de identificação de VLAN. Então, nós chamamos isso de tag, uma marcação. Então, internamente dentro do switch, o quadro vai possuir essa tag. Então, aqui no exemplo, temos um quadro que é enviado de uma estação. No momento que esse quadro entra no switch, o switch adiciona então esse campo, VLAN 1.
Então, identificando que esse quadro pertence à VLAN 1. Então, ele só vai poder ser endereçado a portas que possuem essa VLAN, que pertencem, né, à VLAN 1. Então, ele não vai ser passado para portas que estão somente em outras VLANs. Estão na VLAN 2, por exemplo, naquele desenho anterior, né? Ao sair do switch, a tag é removida. Então, se uma estação quer conversar com outra estação, quando o quadro entra no switch, ele é marcado, né? E quando ele sai do switch, essa marcação é removida. Por que a marcação é removida? Porque a estação que recebe o quadro não sabe o que é essa tag, né? Se essa estação não suporta o protocolo 802.1q, ela não vai saber o que significa essa tag. Então, toda a porta do switch ela vai pertencer a uma ou mais VLANs e ela vai ser configurada para ser uma porta em uma determinada VLAN, porta tagged ou untagged. Como assim? Sempre que uma porta pertencer a uma determinada VLAN como tagged, essa porta, quando os quadros saem dessa porta, eles vão manter a tag, vão manter a identificação da VLAN no quadro. Por exemplo, quando eu tenho dois switches e eu preciso fazer com que o quadro saia de um switch e entre em outro switch mantendo a tag, eu vou dizer que aquela porta é uma porta tagged. Quando eu tenho um roteador e esse roteador ele suporta o protocolo 802.1q, então também eu posso enviar para esse roteador quadros contendo a tag. Quando eu falo com estações que não suportam 802.1q, ou seja, estações cliente, normalmente, então nessa estação não suporta, eu envio sem a tag. Então essa porta entre o switch e as estações, ela é configurada como untagged, né? Então entre o switch e a estação cliente. Ou se eu possuir um hub ou um switch que não suporta 802.1q, então também eu preciso mandar o quadro para esse dispositivo, para esse equipamento, sem a marcação, sem a tag. Então aqui eu tenho, por exemplo, dois switches, né? Esses switches são conectados e eu tenho algumas portas, a porta 1, 2 e 3 do switch 1 na VLAN 1, as outras portas, né, a 4, 5, 6 e 7 na VLAN 2. No outro switch eu tenho as portas 2, 3 e 4 na VLAN 1 e 5, 6, 7 e 8 na VLAN 2. O interessante nessa estrutura é que essas três estações que estão conectadas no switch 1 e essas três estações que estão conectadas no switch 2, elas pertencem ao mesmo enlace, elas estão no mesmo enlace. É como se elas estivessem conectadas no mesmo switch. Da mesma forma, essas quatro estações que estão na VLAN 2 e essas outras quatro estações aqui no switch 2 também estão no mesmo enlace, estão na rede 10.1.2.0/24. Bom, então se uma estação aqui, essa estação quer conversar com essa outra estação aqui, o que vai acontecer? A estação vai enviar um quadro para o switch vai adicionar a tag nesse quadro, dizendo que este quadro pertence à VLAN 1. O switch então vai identificar através da MAC table que esse quadro deve ser encaminhado para o outro switch. Então esse quadro vai ser transmitido entre os switches e durante esse processo, nessa comunicação aqui, nessa transmissão, ele vai manter a tag até que o quadro entre no switch 2. O quadro vai entrar no switch 2 então já marcado, já com a tag. Aí o switch 2 vai identificar que pertence à VLAN 1 esse quadro e vai entregar então na estação destino sem problemas. Então aqui, né, essa mesma estrutura agora, quais são as portas marcadas, né, com tag e quais as untagged. Então todas as portas de cliente são untagged e as portas vermelhas aqui estão com a tag, estão tagged, tá? Possuem a marcação. Então, aqui, por exemplo, um quadro enviado por essa estação, ao ser recebido pelo switch, vai ser marcado como VLAN 1. Né? E se eu preciso falar com uma estação que está na mesma VLAN, também está na VLAN 1, né? Por exemplo, essa aqui, essa
estação 4 aqui. Então, vai enviar o quadro, vai ser marcado com VLAN 1. Esse quadro vai sair do switch com a marcação. Então, essa porta está tagged para VLAN 1 e também para VLAN 2. Então, essa porta, ela mantém a tag para todas as VLANs, para VLAN 1 e 2. Então, vai enviar, marcado, vai ser recebido por esse switch de core aqui, esse switch, né, superior. Vai manter a marcação, vai ser enviado para o terceiro switch aqui, ainda com a marcação, e aí quando for sair do switch numa porta de cliente, vai ser retirada a marcação e vai ser entregue. Então eu tenho aqui as estações conversando diretamente. Se eu tenho uma estação da rede 10.1.1 que quiser conversar com uma estação da rede 10.1.2, o que vai acontecer? Né, o destino desse quadro, dessa estação, vai possuir, né, o MAC destino vai ser a porta do roteador, porque o IP de destino não está na mesma VLAN. Então, se o IP de destino não está na mesma subrede, no mesmo enlace, né, ele vai mandar para o MAC address do roteador. Então, se mantém a mesma estrutura lógica das redes. Então, se essa estação, vamos chamar ela de 10.1.1.1, quer falar com a 10.1.2.1, ela vai ver, 10.1.2.1 não está no meu enlace, eu preciso mandar para o roteador. Então, o MAC de destino vai ser o MAC da placa de rede do roteador. Então, o quadro, né, de novo, vai ser recebido, vai ser marcado com a VLAN 1, vai ser enviado para o switch esse superior, ele vai manter a marcação e vai entregar para o roteador. Observa que o roteador tem, na mesma placa de rede física, duas placas de rede virtuais. Uma placa de rede virtual pertencente à VLAN 1 e uma placa de rede virtual pertencente à VLAN 2. Então, esse quadro vai ser recebido pela placa de rede 10.1.1.254, que é a placa de rede que está na VLAN 1. Então, a estação enviou o quadro foi marcado com a VLAN 1, foi enviado até o switch e foi recebido pela placa de rede virtual que está na VLAN 1. O roteador vai fazer o roteamento e vai chegar à conclusão, então, que ele precisa entregar na placa de rede ETH02, que está na VLAN 2. Então, o roteador vai marcar esse quadro com a tag 2 e vai entregar com a tag 2 para o switch. O MAC de destino, então, é a estação destino, a estação 10.1.2.1, né? Então, vai entregar e vai ser encaminhado para o switch com a marcação da VLAN 2 e aqui remove-se a marcação e entrega, então, para a estação destino. Então, entre os switches e entre o switch e o roteador, se mantém a tag tanto da VLAN 1 quanto da VLAN 2 e todas as portas de cliente são untagged, né, não possuem a marcação. Com isso, então, é como se eu tivesse um switch ligando essas 6 máquinas e um outro switch físico ligando essas 8 máquinas. O que vocês têm que imaginar é que dentro do ambiente empresarial é bastante comum, conforme o layout físico, né, a distribuição das estações dentro do ambiente físico da empresa, que se utilizem switches para conectar estações de enlaces diferentes, de VLANs diferentes, de setores diferentes. Então a VLAN permite que exista uma flexibilidade bastante grande. Também vocês devem imaginar que a utilização de VLANs requer uma organização bastante grande, porque fisicamente no switch não se consegue identificar qual porta pertence a qual VLAN. Né? Isso é feito numa configuração interna do switch. Então, quando se olha fisicamente para o switch, né, não se consegue perceber essas VLANs. Então, a simples troca de porta, ou seja, tu desconectar uma estação de uma porta e ligar em outra porta, pode ocasionar que essa estação está saindo de um enlace e entrando em outro enlace completamente diferente. Então é necessário que a administração da rede mantenha uma organização bastante, tem que ser atualizado, né, e bastante criteriosa, bastante séria em relação à utilização de VLANs. Aqui um exemplo de configuração então de switches, né, imaginando que nós temos um switch core, né, um switch onde estão ligados servidores. Aqui no caso, imaginando que os servidores estão na VLAN 4, né? Todas essas portas, né, da porta 1 até a porta 21 estão marcadas como untagged. Aqui nós vemos o U aqui em cima. Então essas portas são portas de clientes. Aqui estão conectados, por exemplo, os servidores da empresa. Depois nós temos as VLANs 1, 2 e 3, que elas estão distribuídas
entre o switch 1 e o switch 2. Então nós temos aqui estações, né, na VLAN 1, aqui mais estações na VLAN 1, aqui outras e aqui outras. Então todas essas estações que estão na VLAN 1, elas pertencem a um enlace, né, estão em uma subrede. As estações 2 também estão distribuídas entre os dois switches, e as estações 3 estão aqui somente no switch 2. Nessa organização, se utilizou do switch core as portas 22, 23 e 24 para ligação entre dispositivos de rede. Então a porta 22 está conectando o switch core com o switch 2, a porta 23 está conectando o switch core com a porta 24 do switch 1, e a porta 24 está ligando então o switch core com o roteador, no caso dessa empresa. Observem então que as portas 22, 23 e 24 estão tagged, estão configuradas como tagged para as VLANs. Porta 22 para VLAN 1 e 2, porta 23 para VLAN 1, 2 e 3 e porta 24 para VLAN 1, 2, 3 e 4. Vamos analisar aqui. 4 VLANs, 1, 2, 3 e 4, 3 switches. VLAN 1, estações no switch 1 e 2, VLAN 2, estações no switch 1 e 2, VLAN 3, somente no switch 2, VLAN 4, estações no core. O roteador suporta 8021Q, todas as VLANs devem possuir acesso ao roteador. Então, o roteador deve conhecer todas as VLANs e os quadros dessas diferentes VLANs devem chegar ao roteador marcados, né? O roteador possui, então, 4 interfaces virtuais em uma única interface física. É um único cabo que a gente está ligando aqui o switch no roteador. Então, esse roteador vai ter 4 placas virtuais, uma placa na VLAN 1, uma placa na VLAN 2, uma na 3 e uma na 4. Então, ao saírem quadros de todas as VLANs, elas devem chegar marcadas, né, com a tag no roteador. Todas as portas de cliente, então, estão configuradas como untagged. Então, aqui vamos analisar a conexão entre o switch core e o switch 2. Né? A porta 22 do switch core vai enviar quadros marcados para VLAN 1 e VLAN 2 até o switch 2. Porque o switch 2 possui estações na VLAN 1 e possui estações na VLAN 2. Então, eu preciso manter essa marcação, porque caso uma estação aqui, a estação que está na porta 5 do switch 2, por exemplo, ela vai enviar um quadro, esse quadro tem que ser marcado, então, como VLAN 1, e imaginando que esse quadro vai querer falar com uma estação que está na VLAN 4, aqui com o servidor. Então, esse quadro tem que ser marcado como VLAN 1, essa marcação tem que ser mantida até entrar no switch core, esse quadro vai ser encaminhado para o roteador ainda marcado, o roteador vai realizar o roteamento, vai devolver para o switch core, agora com a VLAN 4, né, com a marcação da VLAN 4, e aí o switch core vai conseguir entregar para uma dessas estações da VLAN 4, né, do enlace 4. Então, eu preciso manter as marcações para as VLANs 1 e 2 entre o switch 2 e o switch core. O switch 1 possui 3 VLANs, possui estações na VLAN 1, na VLAN 2 e na VLAN 3. Então eu preciso manter essas 3 marcações para VLAN 1, 2 e 3 entre o switch 1 e o switch core. Então a mesma coisa, né? Se eu tenho estações enviando quadros para o switch 1, esses quadros são recebidos e devem ser marcados, e essa marcação tem que ser mantida até o switch core para ser encaminhado para o roteador. Então assim se consegue manter essa estrutura segregando, separando os enlaces. E o switch core, como eu falei, então tem que receber os quadros marcados para as 4 VLANs existentes, para todas as VLANs existentes, e ele vai possuir então uma interface virtual para cada uma dessas VLANs. Assim se consegue então realizar o roteamento entre as VLANs e se consegue manter uma estrutura organizada, aqui criando 4 enlaces diferentes, utilizando apenas 3 switches.